Começa agora na Mundial. Acertar é Humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação: Sullivan França e Nelson Sartori. Olá, minha gente, bom dia a todos. Professor Nelson Sartori com vocês em mais um programa Acertar é Humano pela Rádio Mundial de São Paulo. Eu convido todos vocês a participarem dos nossos debates, dar sugestões, principalmente quanto a temas das crônicas da vida, que são um dos pontos, que acaba sendo um dos pontos importantes aqui do nosso trabalho, sempre inspirado, sempre trabalhado dentro da perspectiva do coach, já que é um programa voltado justamente para o desenvolvimento, para o projeto, para a busca de metas, para aquilo que é importante na nossa vida. Eu falo assim, muitas vezes nós encontramos barreiras, não é? Encontramos barreiras. Falou assim, então você quer falar sobre temas específicos, né? Dá a sugestão para que a gente possa romper barreiras que nos atrapalham para conquistar o sucesso merecido aí por cada um. Hoje eu vou falar para vocês sobre o José. Quem que é o José? José é uma personagem fictícia. Mas o José é um autossabotador. O que é um autossabotador? Ele, dentro da sua própria vida, sabota tudo aquilo que poderia trazer a ele sucesso, trazer a ele satisfação, trazer a ele alegria e felicidade. Por quê? Porque ele é um manipulador e ele é um controlador. Eu quero que você ouça bem tudo aquilo que eu vou falar sobre o José. Por quê? Porque o José é cada um de nós. Veja ali quais são os aspectos do José que você tem. Tá? Falou assim, se você consegue encontrar algumas coisas que são suas. Tá? Falou assim, olha, eu faço isso. Presta atenção na história do José. José é uma pessoa extremamente comunicativa, tá? Muito comunicativo. Ele tem uma ótima retórica. É uma pessoa capaz de chegar em qualquer ambiente, se comunica muito bem. Ele é uma pessoa que faz a diferença. Ele é uma pessoa que ele é o referencial em muitas coisas. É assim que José se vê. Ele é inteligente. Só que, ao mesmo tempo, ele usa essa inteligência para poder manipular as pessoas que estão ao seu lado. Como que ele manipula? Ele agrada a pessoa? Agrada. Ele é educado? Ele é educado. Só que toda aquela educação e tudo aquilo que ele faz tem um propósito anterior, que é o de recuperar e receber algo em troca. E esse algo em troca é muito simples. Ele precisa de atenção, ele precisa de reconhecimento, ele precisa de valorização. E para que isso aconteça, ele começa a tomar atitudes em sua vida que ele não percebe. E ele vai criando dentro dele novas personagens. Ele cria o bom amigo, ele cria o homem divertido, ele cria aquilo que ele não é, para fazer uma única coisa, esconder aquilo que todos nós somos, esconder de nós mesmos aquilo que nós temos, que é a nossa fragilidade, né? Os nossos problemas, a nossa formação, a nossa herança de família. E muitas vezes essa herança de família, ela é uma herança social, não fique pensando que ela é uma herança genética, ela é uma herança cultural, porque
nós somos criados, nós somos desenvolvidos dentro de um ambiente e recebemos desse ambiente todo tipo de estímulo. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas muito difícil você imaginar uma pessoa, uma criança como José, que quando era pequeno não tinha uma vida com condições financeiras satisfatórias. Ele tinha um pai que era alcoólatra, que não representava o papel que ele precisava de um pai, né? Aquele pai referencial, aquele pai trabalhador, um pai presente, um pai preocupado, um pai familiar, tá? Aquele que pegava o filho no colo. O pai de José não era assim. O pai de José bebia muito, perdia o emprego, discutia com a mãe, não dava atenção devida aos filhos e quando fazia estava embriagado. Isso foi moldando em José a personalidade de alguém que precisava vencer para poder ser reconhecido. Como não havia esse reconhecimento por parte do pai, o que ele fazia? Ele buscava em outros ambientes. E ele foi aprendendo a viver essa relação de troca com ele mesmo. Ele criava situações em que ele podia ser atendido e reconhecido e elogiado. E quando as coisas não aconteciam da maneira como ele queria, ele passava a manipular as situações. Vejam, essa é uma atitude perversa do José, mas só que é uma atitude que ele não tinha controle. Era a sua autopreservação, era a sua tentativa de sobrevivência, mas ele começa a perceber que ele precisava ter o controle sobre a situação. Ele criava situações até mesmo constrangedoras às pessoas que ficavam ao lado dele, para poder, como estava na frente, sabendo e dominando a situação, ter controle e se destacar diante do problema. É a história daquele menino que fala com muita eloquência, que aponta o dedo para os adultos, repetindo as palavras de um adulto para surpreender outro adulto, para que o adulto veja como alguém maior, alguém crescido, alguém competente e seja respeitado. E ele acredita que sempre é assim que as pessoas o veem. José cria personagens, ele cria fantasias, ele vive no mundo das ideias. Ele precisa ser agradado, ele precisa ser elogiado, e ele, como se sente uma vítima do mundo, uma vítima das situações, das circunstâncias, o que José faz? Ele tenta superar tudo isso. E nesse momento de superação, ele não busca reconhecer as suas possibilidades e as suas competências. O que José faz para vencer, para superar esse seu pensamento, essa sua visão de vítima? Porque ele não aceita isso, né? Então o que ele faz? Ele reage atacando. Antes de ser agredido, ele agride. Porque isso lhe dá força. Quando alguém precisa fazer alguma coisa, ele se voluntaria, ele se apresenta, não porque ele tem o espírito de realmente ajudar o outro, mas porque ele precisa ser reconhecido por ter saído à frente de todos. Então, ele começa a transformar os valores da vida, ele começa a deteriorar tudo aquilo que existe na sua vida, sempre colocando em si o ponto das atenções. Sempre. Ele se vê acima dos demais. E a partir daí, a relação começa a se tornar uma relação aprisionante. Por quê? Essas atitudes manipuladoras e controladoras, porque ele precisa ter o domínio sobre a situação, ele acaba conduzindo as pessoas que estão ao seu lado a uma estrutura inferiorizada, colocando-os sempre numa postura carente, sempre buscando ver nessas pessoas que precisam dele, colocando sempre uma importância muito grande na sua presença, na sua
ação, como se fosse imprescindível tudo isso, e ele sempre é uma pessoa muitas vezes solícita. Sim, ele é uma pessoa dedicada, ele é uma pessoa amável, mas muitas vezes José faz isso, e na maioria das vezes José faz isso, para ter controle sobre a situação, para poder ter um referencial positivo para ele e ele conquistar aquilo que ele quer, ele receber tudo isso. É como um traficante que entrega drogas de graça para os jovens para depois cobrar deles pela próxima vez que eles precisarem dessa droga. E é assim, eu lhe sou agradável agora, eu sou amigo, eu sou companheiro, mas o que eu quero de você, na verdade, é que você me procure, que você sinta a necessidade de mim, que você mostre a todos o quanto é importante estar ao meu lado, que você não é capaz de viver sem mim, eu, José, tá? O Senhor da minha própria vida, o meu grande Senhor. E aí vem a escravidão de todos os que estão à sua volta. Por que escravidão? Porque ele os controla através dessa carência, dessa necessidade, desse bom rapaz que ele é, tá? Fazendo com que todos o vejam, ou pelo menos ele acredita que é assim, como alguém necessário. E a partir desse momento, ele insiste que as pessoas o aceitem. Lógico, é bastante comum quando alguém se oferece que os outros se acomodem. Falou, já que você quer fazer, é um trabalho a menos para mim. E ele vai criando justamente esse vício. Qual é o vício? Da dependência dos outros na sua ação. Só que não pense que são ações transformadoras. São ações simples e constantes. Ações que possam acontecer todos os minutos, em todos os momentos, para que ele possa ter, em todos os momentos e em todos os minutos, a retribuição, a gratidão de que ele tanto precisa. Para um pouco. Vê aí quanto de José existe dentro de você, tá? Fala assim, José não recebeu o amor que merecia quando ele era criança junto do pai. Ele tinha uma mãe que era mantenedora da casa, porque se o pai falhava, a mãe assumia. Uma figura forte, materna, que se tornou um grande referencial para ele. Por isso, hoje, ele é superprotetor, ele é acolhedor. Só que tudo isso é pela necessidade de ser reconhecido. Se não é algo da natureza. Ele procura dar aos outros aquilo que ele recebeu, mesmo sabendo, ou melhor, né, não sabendo, que ele tem muito mais a oferecer do que isso. Ele tem muito mais coisas dentro dele, mas que ficaram perdidas. Onde? No passado. Em quem? Nele mesmo. É aquele menino triste que ainda vive dentro dele escondido. Aquele menino angustiado, aquele menino frustrado, principalmente com medo, tá? Que tem vontade de se encolher no canto, mas que precisa de proteção. Então o que ele fez? Ele o envolve na sua própria redoma de ostentações, de poder, de argumentação. E assim é que acaba repassando para os outros aquilo que ele recebeu. Ninguém dá aos outros aquilo que não recebeu. Como eu vou entregar amor se eu não recebi amor? Como eu vou dar compreensão se eu nunca fui compreendido? Eu não sei fazer isso. Ele não recebeu, por isso ele não dá. Ele vive em um mundo totalmente diferente do mundo da realidade. Ele é infeliz e disfarça a sua infelicidade com piadas. Ele disfarça a sua felicidade com um bom humor, mas ele é infeliz. Ele gosta de ser a referência dentro do grupo, mas o José é solitário. Ele é solitário porque ele está ainda encolhido dentro dele, atrás desse muro que foi construído pelo próprio José, um muro que o protege, mas que não permite que ele cresça. José tem 30, 40, 50, 60 anos, mas continua sendo o mesmo menino assustado do passado. Ele é depressivo, por quê? Porque ele não constrói. Ele, na verdade, na sua manipulação, destrói os que estão à sua volta, porque não respeita o momento, não respeita a verdade, não respeita a individualidade de cada um. Ele os manipula quando oferece seus sonhos.
ele manipula quando ele determina o que o filho deve ser, como a esposa deve agir. É nesse momento que ele se percebe, ou os outros o percebem como alguém triste, porque é alguém carente que precisa. Ele se esquece convenientemente das coisas. Você já viu isso? Aquelas pessoas que esquecem. Você fala, você fez isso que foi pedido, poxa vida, eu esqueci. Falou, certamente ele dedicou a atenção dele a coisas de menor valor, mas que para ele eram valorizadas porque era aquilo que ele queria. Falou, José não gosta de fazer aquilo que ele não quer fazer, mesmo sendo coisas boas. E as coisas não acontecem, as coisas não terminam. Por quê? Porque o José só ouve o que ele quer. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você tapou os ouvidos para não ouvir aquilo que poderia mexer com você ou mudá-lo e transformá-lo? Você fala para não ouvir, tá? Fala para não ouvir. Seleciona tudo o que lhe interessa, apenas fala daquilo que é bom para você, apenas se lembra de coisas que lhe são úteis e que podem lhe trazer prestígio, que possam lhe trazer reconhecimento, que possam lhe trazer afeição, mesmo que artificial. Porque, na verdade, lá no fundo, o que o José é? Ele é um menino carente. Pessoal, quantos meninos carentes existem em nós? Não é? Talvez nós nunca tenhamos a competência de fazer uma autoavaliação e saber qual é a base, talvez, da tristeza desse menino. Né? Falou, José tinha uma base na tristeza muito grande. Ele viu a inversão dos papéis de pai e de mãe e viu o pai, que deveria ser aquele esteio, que para ele deveria ser algo importante, um referencial maior, porque era o pai. Ele simplesmente descobriu que aquele homem era um homem que não dava valor às coisas porque não tinha valores a dar. Né? Ele não respeitava porque ele não respeitava a si mesmo. Como alguém que não se respeita, respeita o outro. Não é mesmo? Falou assim, então, criado dentro de um ambiente de conflito, se num conflito não era físico, ele era psicológico, que é muito pior. Falou assim, o José passou a fazer o quê? Ele passou a escolher o mundo que ele queria para ele. Vejam bem, às vezes, aquilo que nós falamos de fazer suas próprias escolhas é importante porque você tem que buscar aquilo que é importante para você. Isso não se discute. Mas, para conquistar os seus objetivos, ser maquiavélico acabava se tornando até mesmo um momento glorioso. A conquista não tinha tanto valor, mas o sentimento do seu autorreconhecimento da sua competência era importante. Então ele manipulava as namoradas quando era jovem. Ele as tratava com uma hipotética educação, hipotético carinho, para poder avançar dentro da relação mais do que os outros e ter conquistas que outros da mesma idade ou outros que ficavam próximo dele não podia fazer. Então isso é ser maquiavélico. E isso daí vai se moldando na vida, minha gente. Ele de menino se tornou jovem, de jovem se tornou homem. Hoje é um homem de 50, 60 anos de idade. E de repente ele é um homem doente. Ele é doente das pernas porque é inflexível. Ele é doente das costas porque acredita ser capaz de carregar todas as coisas do mundo consigo e capaz de resolvê-las. É tão prepotente que acredita que sozinho dá conta. Ele é melhor do que os outros. Tá? Ele é melhor do que os outros. O que ele não sabe é que a dor nas costas é do peso daquilo que ele carrega que não pertence a ele. Que a dor nos joelhos existe por causa da sua inflexibilidade. Porque ele não ouve as pessoas. Ele, mais do que isso, ele não ouve aquele único que tem alguma coisa para dizer para ele, que é ele mesmo. Quem sou eu, né? José deveria se perguntar. E aí? E aí, José? Né? Falei, como é que é a vida para você? Você é uma pessoa feliz? E aí, José? Você realiza as coisas? Falei, não. José não faz isso com ele mesmo.
tá? José não conversa com ele mesmo. José ouve os outros e seleciona as informações. João fala depois de selecionar o que quer falar. Tudo tem que estar no controle, tudo tem que estar correto. Tudo tem que estar correto dentro da concepção dele do que é correto. E o pior de tudo, ele não enxerga que as pessoas que estão ao seu lado o veem, sabem como ele é, conhece as fraquezas melhor do que ele, porque nós não vemos o banquinho enquanto estamos sentados nele, não é mesmo? Quando o meu problema vem, eu não sei ver o meu problema se eu estou sentado nele, mas aqueles que estão de fora fazem isso. Então chega um dia, sempre, em que ele vai acabar tendo de ouvir. E é nesse momento que José sente que a casa dele cai. Ele percebe que tudo que deu errado na vida dele foi ele que fez para ele. Ele fez porque ele bloqueou aquele menino triste e o deixou confinado dentro dele. Não permitiu que aquela criança crescesse e foi super protetor consigo mesmo e depois fez a mesma coisa com os filhos, severo nas cobranças, super protetor nos momentos em que deveria deixar o filho caminhar sozinho, e o resultado é agora um outro indivíduo doente como ele, porque herdou e recebeu aquilo que ele deu, tá? E que começa a reproduzir, e que ele percebe que não é bom, mas mesmo assim tem dificuldade de descobrir, ou então a dificuldade de compreender que ele foi o causador de tudo isso, que ele mesmo fez por si. É só quando vem a perda. A perda, José perdeu a esposa. Não perdeu a esposa porque ela morreu, não. Perdeu a esposa porque ela o deixou, a mulher da sua vida. Ele dizia a ela que ela era a mulher da vida dele. Só que ele não a fazia a mulher da vida dele. Ele não a escutava, ele não valorizava, ele falava. Ele acreditava que o que ele tinha a falar era mais importante do que ela podia ter a dizer. E por isso ele simplesmente impunha a voz. E se fosse preciso, ele gritava. José não conversava, José gritava com as pessoas. E aí José simplesmente cai no chão o dia que descobre que tudo aquilo que ele fez durante a vida inteira deu a ele a vida que ele tem nesse momento. Que ele é o fracasso que o incomoda porque ele construiu esse fracasso. Ele não conquistou as coisas. Ele não termina as coisas que inicia. Ele sempre se vê ocupado com coisas de menor importância. Esse é o José. José é um homem infeliz. A esposa o deixou, os filhos estão longe, e José agora sofre uma solidão e, ao mesmo tempo, uma autopiedade, e vai continuar assim até morrer, se não voltar atrás, se não baixar a cabeça para si mesmo, se não for humilde para si e descobrir que é possível sim ser fraco, que é possível sim errar e ser você. O José tem que descobrir a ser ele mesmo, com todas as fraquezas, e saber que elas devem ser superadas, mas não para poder receber o agradecimento por isso, mas superada porque é para isso que nós estamos aqui, para progredir, para evoluir e para vencer. Eu agradeço muito tudo isso a Sônia Mari, psicanalista, que foi quem me apresentou o José e quem inspirou o programa de hoje. Minha gente, um bom dia a todos e até o nosso próximo programa, sendo cada um o seu José, mas ao mesmo tempo resgatando aquele menino perdido que vai fazer com que o José volte a ser feliz. Até mais. Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.